mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Amém? Podem se sentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. A carta aos Coríntios é uma peça muito importante da Bíblia Sagrada. Ela possui por seu autor o apóstolo Paulo, que foi o fundador dessa igreja. Aleluia. Ela é datada em cerca de 55 a 56 depois de Cristo. E o tema dessa epístola era os problemas e as soluções que o apóstolo tinha escrevido sobre a igreja de Corinto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, o apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto junto com Priscila e Aquila, e após passando o tempo, ele já por outras partes do mundo pregando o evangelho, ele ficou informado de que aconteceram alguns problemas na igreja de Corinto, problemas que são graves e também existem na igreja de hoje, problemas com o pecado, problemas a respeito da doutrina, mas a igreja ainda estava de pé. Então, como a igreja é viva, porque quem está vivo está sujeito a errar, a não ser Cristo, né? Quem está vivo está sujeito a cometer erros. Mas o apóstolo Paulo, como ele tinha muito amor à igreja, ele decidiu escrever essa carta e alinhando a doutrina, e alinhando o que estava errado, alinhando o que tinha de ser corrigido. Glória a Deus. Paulo ele tinha alguns motivos a tratar com a igreja, mas assim também como um filho na fé, é necessário também a instrução e a doutrina. E esse capítulo de número 12 ele vai tratar acerca dos dons espirituais. É uma palavra de cunho doutrinário. Nós estamos no ciclo de oração, mas também é importante, porque se nós estamos orando, é importante nós sabermos pelo que nós estamos orando. Por que nós estamos orando? Aleluia. Aqui no capítulo de número 12, o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Glória a Deus. Eu quero meditar aqui um pouco dessa palavra com os irmãos. Diga comigo: dons espirituais. Dons espirituais. Dons espirituais. Aleluia. Vamos meditar hoje no que são esses dons. Na Bíblia, a palavra dom, ela tem origem no grego, que é charisma, que é derivado direto de charis, que é graça. Então, dom tem uma ligação direta com a palavra graça. Isso é, ninguém pode comprar um dom, ninguém pode vender o dom, mas o dom, ele é dado de graça. Glória a Deus. O dom, ele é recebido de graça. Ninguém pode merecer, ninguém pode trabalhar para adquirir esse dom, mas somente aquele que é o doador pode conceder o dom de graça. Aleluia. Aleluia. Graça é o que recebemos sem nenhum merecimento ou pagamento. Não trabalhamos para receber esse presente de Deus. Ninguém pode comprar o dom espiritual. Os irmãos sabiam que já teve um homem na Bíblia que ele tentou comprar um dom espiritual. A Bíblia vai dizer, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a história de um certo Simão. Aleluia. Estava tendo uma obra lá na cidade de Samaria e as pessoas estavam se convertendo, aceitando Jesus, sendo batizadas. Aleluia. Mas ninguém ainda tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Porque o pregador daquela região, Filipe, não tinha esse dom de pôr as mãos e as pessoas receberem. Então foi mandado um comunicado aos apóstolos que estavam em Jerusalém, chegaram até a cidade de Samaria, e ali eles começaram a impor a mão sobre o povo. E para a glória de Deus, eles receberam o Espírito Santo. Aleluia. E o certo Simão, ele estava ali, e ele começou a achar bonito tudo aquilo, né? O apóstolo Pedro ia lá, põe a mão sobre a pessoa e ela começava a falar em línguas estranhas, era batizada no Espírito Santo. E ele começou a ver aquilo e achar
os apóstolos pondo a mão e as pessoas recebendo o batismo do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, a partir de 18, vai dizer: e Simão, vendo que pela imposição das mãos do apóstolo era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele a quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Ele tentou comprar o dom. Ele tentou comprar aquilo que é dado de graça. Aí o apóstolo Pedro vai dizer: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois tu cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração. Meu irmão, não se deixe enganar por aquele que quer vender dom, por aquele que quer vender profecia. Não se deixe enganar por aquele que quer vender terreno no céu, porque o único que pode dar um dom, que é aquilo que recebe de graça, é o doador que está nos céus. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. O apóstolo Paulo vai estar em comunicação com a igreja de Corinto, e ele vai dizer que nós não devemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. Aleluia. Há uma coisa interessante, um mistério dentro da igreja. Nos dons do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo, não pode haver confusão. Verdade, Jesus. Aleluia. No versículo de número 3, o apóstolo vai dizer: ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldição. E da mesma forma, ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai andar em discordância com a igreja. Aleluia. Nós somos feitos, irmãos, para andar numa só doutrina, num só junto, num só passo, num só falar, numa só intimidade. Aleluia. Tem muitas pessoas hoje, os irmãos devem estar até acompanhando na internet, grandes polêmicas que estão surgindo de pregadores que estão vindo pregar nas igrejas, pregam uma batotinha de heresias e depois quer dizer: se Jesus foi perseguido, você também. Mas Jesus nunca foi perseguido pelos seus, Jesus foi perseguido pelos de fora. Aleluia. Os apóstolos, eles andavam com Jesus e eles consentiam no que Jesus estava dizendo. Aleluia. Jesus, ele tinha uma palavra e os apóstolos tinham a mesma palavra de Jesus. Aleluia. Por que a igreja tem uma palavra e o fulano quer ter outra palavra? Aleluia. Você tem que andar na mesma palavra da igreja, porque a vontade do Senhor, ela é manifestada no seio da igreja. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele pegou e disse: a doutrina que eu recebi de Cristo. Mas você vai ver a história do apóstolo Paulo. Se converteu em Damasco, começou a pregar ali na cidade de Damasco. Os irmãos reconheceram o ministério do apóstolo Paulo. Quando ele foi perseguido, ajudaram ele a fugir. Quando ele fugiu, o apóstolo Barnabé reconheceu o ministério dele e levou até os outros apóstolos. Aleluia. Chegando lá em Jerusalém, os apóstolos conversaram com ele, reconheceram o ministério dele. Ele foi mandado para Antioquia, congregou lá 2 anos. E depois desses 2 anos, ele foi reconhecido como doutor pela igreja. Aleluia. E só depois disso tudo, o Espírito Santo vai dizer: apartai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. Aleluia. Ai, irmão. Jesus, ele reconhece o teu ministério através da igreja. Aleluia. Não existe isso de eu me levantar sozinho, de eu querer falar sozinho e depois foi perseguido Cristo e você também. É o seguinte: a igreja está para te dar força, a igreja está para segurar a tua mão, a igreja está para apoiar o teu ministério. Aleluia. Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo vai falar um pouco acerca dos dons espirituais e ele vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo. Aleluia. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um ao que for útil. Aleluia. O que isso quer dizer, irmãos? Nós devemos andar numa palavra só. Aleluia. Nós somos um povo só. O que nos une é justamente essa escritura. Aleluia. Aquilo que Pedro falava, João também falava. Aquilo que Paulo falava, Tiago também falava. Aleluia. Aquilo que as igrejas pregavam naquela época é o mesmo que os apóstolos pregavam. E o que nós pregamos hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, também é o mesmo que eles pregavam. Aleluia. Para a glória de Deus. O apóstolo vai citar 9 dons espirituais. Aleluia. São muitos dons. E cada um deles tem um significado muito importante dentro desse corpo. Capítulo de número 12, a partir do versículo de número 8, vai começar a nos apresentar o dom. O primeiro dom que o apóstolo Paulo vai citar é a palavra de sabedoria. Aleluia. A palavra de sabedoria, irmãos, é uma capacitação que o Espírito Santo dá ao crente para ele tomar decisões difíceis. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, isso vai ser na nossa vida. Glória a Deus. Isso vai ser no meio da igreja. Isso vai ser diante de outras pessoas importantes. Nós vamos ser questionados. Nós vamos entrar em situações difíceis. E é necessário que nós tenhamos o que? A sabedoria de Deus para saber como sair dessas situações. Aleluia. Exercendo esse ministério da palavra de sabedoria, eu tenho alguns exemplos a citar. O primeiro exemplo aqui é o próprio Jesus. Teve homem mais sábio na terra que Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Estive estudando uma matéria da teologia, onde o psicólogo vai estar analisando as decisões de Jesus no seu ministério. E o que é nos impressionante, Jesus ele viveu uma das vidas mais tensas do mundo, mas ele saía de todas as suas situações difíceis com tranquilidade. Aleluia. A paz que tinha todo entendimento reinava no coração do nosso Senhor. Aleluia. Jesus, no certo momento, lá no Evangelho de João, capítulo número 8, ele estava na cidade, chegou um grupo de religiosos com uma mulher que foi pega em ato de adultério, colocou no meio da roda, chamou Jesus e falou assim: Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a palavra diz, segundo Moisés, que ela deve ser apedrejada. Aí aqueles homens colocaram Jesus numa situação difícil, porque se ele falasse que era para apedrejar ela, eles iam condenar ela de homicida. E se ele falasse que não era para condenar ela, os homens iam querer dizer que Jesus não estava agindo segundo a Bíblia. Aleluia. Mas Jesus, com o espírito de sabedoria, ele com toda a paz e toda a calma do mundo, vai olhar para eles e vai dizer assim: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. Ai, nós precisamos de sabedoria de Deus. Nós precisamos de sabedoria de Deus para saber tomar as decisões da nossa vida. Aleluia. A palavra também vai nos dizer que Estevão estava pregando, aleluia, com toda ousadia, pessoas estavam se convertendo. Aleluia. Os estudiosos da época iam até lá e questionavam Estevão, mas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo número 10, vai dizer: não podiam resistir à sabedoria do Espírito que estava sobre ele. Aleluia. O dom de sabedoria ele está sobre a igreja, irmãos. Ele está sobre a disposição do crente. Há quem busque. Oh, glória a Deus. Há quem busque. Aleluia. A palavra de Deus vai nos dar outro exemplo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Aleluia. Tiago, ele estava diante da congregação. Muitos gentios tinham acabado de se converter. Aí chegou os irmãos lá da Antioquia e os irmãos da Judéia e começaram uma briga dizendo: esses irmãos se converteram, mas eles não são judeus. E agora eles precisam guardar os mandamentos de
Precisa se circuncidar? Não precisa. Aí o apóstolo Tiago vai dizer: se eles receberam o batismo com o Espírito Santo, aleluia, que dúvida tem que Cristo chamou para o mesmo ministério? Aleluia. Não nos ponhamos mais em pecado nenhum, aleluia, a não ser aquilo que o mestre recomendou. Oh, glória a Deus. O Espírito de sabedoria tem que estar entre nós, para nós tomarmos decisão na nossa vida cotidiana, para nós tomarmos a decisão no meio da igreja. Aleluia. Um outro dom espiritual que o apóstolo Paulo vai citar é a palavra de ciência. Aleluia. Essa palavra que mexe profundo no meu coração. Aleluia. A palavra de ciência é a capacidade de compreender as escrituras sagradas, ensiná-las com profundidade. Aleluia. E esse dom tem ligação direta com o dom de profecia. Aleluia. Por quê? Na palavra de Deus que nós encontramos a maior revelação. Aleluia. É na ciência de Deus, aleluia, que a igreja vai ter um crescimento. Aleluia. Foi na ciência de Deus que o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, ele vai estar pregando para uma grande multidão. Aleluia. O Espírito Santo tinha acabado de descer e o apóstolo Pedro se vê diante de um grande povo, um grande público para pregar a palavra de Deus. Aleluia. E ele não vai contar a história da vida dele não, mas ele vai contar a palavra de Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro começa de Joel. Joel profetizou que o Espírito do Senhor desceria nos últimos dias. É o que está acontecendo aqui, irmãos. Aleluia. Os irmãos estão sapateando o manto, mas é porque Deus mandou o Espírito. Aleluia. O apóstolo Pedro vai continuar e vai citar, aleluia, o livro de Salmos, o salmista Davi, como um profeta a respeito da ressurreição de Jesus. Aleluia. Para honra e glória do Senhor, nessa pregação do apóstolo Pedro sobre o dom de ciência, aleluia, 3.000 almas se renderam aos pés da cruz. Oh, glória a Deus. O dom de ciência é necessário no meio do povo de Deus. Aleluia. Se nós não meditarmos na palavra, nós ficamos sem estrutura. Oh, glória. A palavra de Deus vem dizer que a fé ela vem pelo ouvir. E como vão ouvir se não tem quem pregue? E como vão pregar se não tem quem lê a Bíblia? Misericórdia, Senhor. Aleluia. É necessário que o crente esteja com a palavra no seu coração. Aleluia. Mas não é só guardar no coração, você tem que ler ela todo dia, viu? Aleluia. Mergulhar nela. Porque é só na palavra do Senhor que nós vamos encontrar crescimento para essa obra. E não só para essa, mas a grande comissão do Senhor. Aleluia. O dom de sabedoria, o dom de palavra, de ciência. Aleluia. Os próprios sermões de Jesus ele usava muito esse dom de ciência também. Aleluia. Tinha tanta coisa que Jesus falava que os irmãos ficavam até bêbados. Aleluia. Jesus ele pegou uma frase dele e disse assim: olha, o profeta Jonas, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre da grande baleia. Assim importa também que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Aleluia. Aí os homens começaram a olhar um pro outro assim, coçar a cabeça. Como assim? Né? Teve outra mensagem de Jesus, que ele estava sendo questionado quanto à sua autoridade para ministrar, para pregar. Aí Jesus olhou para eles e falou assim: vocês estão vendo esse grande templo aqui? O templo de Jerusalém? Ele falou assim: derrube esse templo em 3 dias. Em 3 dias eu reconstruirei. Aí os homens ficaram olhando para o templo lá e não perceberam que ele estava falando dele mesmo. Aleluia. Jesus foi aquele que profetizou da sua morte, os outros não entenderam. Sabe por quê? Porque só entende quem tem a sabedoria e a ciência. Aleluia. Só entende quem tem o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Vamos correr aqui por conta do horário. O terceiro dom, irmãos, que o apóstolo vai dizer é o dom da fé. Aleluia. Todos nós recebemos uma fé quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Porque eu creio que pelas minhas forças eu mesmo não conseguiria servir a Cristo, mas aquele que é poderoso, Ele mesmo nos capacita. Aleluia, para a glória de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que a fé ela é mais forte do que o ferro,
porque passando pelo fogo das muitas provações, ela não vai se perder. Aleluia. Essa fé aqui, o dom da fé, que o apóstolo está dizendo, não é só a capacidade de crer, mas sim de olhar além das circunstâncias. Aleluia. Tenho 2 exemplos aqui para citar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Pedro estava preso dentro de uma cadeia, preso pelo imperador chamado Herodes, o mesmo que tinha matado a Tiago. A igreja estava em choque com a morte do apóstolo, havia começado a perseguição e justo o apóstolo Pedro foi preso. Irmãos, Estevão tinha morrido, Tiago tinha morrido. Os apóstolos tinham profecia que iriam morrer também, assim como Cristo. Estava perdido. Por que mais que eles iriam esperar que o apóstolo Pedro sobrevivesse? Mas o dom da fé é o dom de olhar para as circunstâncias. Aleluia. O apóstolo Pedro estava preso lá dentro do cárcere e a igreja estava orando em Atos 12. Aleluia. Os irmãos estavam orando, fazendo vigília na casa da irmã Maria, mãe de Marcos, aleluia. Enquanto eles faziam aquela vigília, aleluia, exercendo o dom da fé e olhando além das circunstâncias, Deus pegou e mandou um anjo lá dentro da prisão. Oh, glória a Deus. Deus olhou a fé daquele povo, aleluia. Esse dom só quem pode dar é o Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Quarto dom espiritual, o dom da cura. Se eu for falar das curas de Jesus aqui, o culto não vai dar. Isso tem que ser uma semana de seminário. Aleluia. Mas a capacidade de cura, ela ainda está entre a igreja. Muitas pessoas pegam e pensam, Jesus já não cura mais hoje como ele curava antigamente. Mas irmão, você quer ver uma verdade? O dom de cura, Jesus não concedeu aos homens para, eu estou enfermo aqui, vou ser curado. O dom de cura foi concedido aos homens para a missão. Aleluia. E se não está mais tendo tanta cura como antigamente, é porque, infelizmente, não está mais tendo tanta missão. A glória de Deus. Deus, ele não precisa curar um irmão, porque um irmão, quando ele morrer, vai ser curado. Aleluia. Se, o apóstolo Paulo falou, irmãos, se nós esperarmos só nesse século pela redenção, nós somos os homens mais miseráveis dessa terra. Nós temos que esperar lá na glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava orando muito, irmãos, pelo meu avô quando ele estava na UTI. E o Senhor Jesus, ele me deu um sonho. Cujo qual eu vi meu avô que ele estava alimentado, o som está deitado na cama, comendo um garfo e faca em sua mão, um feijão arroz com farinha. Aleluia. Ele levantava com uma força, parecia estar mais jovem. Aleluia. Está mais nutrido. Aleluia. E é essa esperança que eu tenho, irmãos. Aleluia. Meu avô está curado na glória. Aleluia. E da mesma forma, os irmãos também serão curados. Todo aquele que é portador de enfermidade aqui há de ser curado. Mas aleluia. Mas há os incrédulos lá fora. As pessoas que não têm fé. E para elas começarem a crer, Jesus precisa fazer milagre. Aleluia. Estávamos lá no Ceará, uma irmã contando testemunho. Ela foi curada do câncer. E para a glória do Senhor, 9 pessoas da sua família se converteram. Aleluia. O dom de cura ele é para a missão. O dom de cura ele é para as pessoas crerem na palavra de Deus. Aleluia. Meu Jesus, vou correr. O quinto dom, a operação de maravilha. Esse dom tem ligação direta com também o dom de cura. A palavra de Deus vai nos dizer que em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, as pessoas de toda a cidade pegavam pessoas enfermas, pessoas que estavam sob posse de demônios, colocavam a sua freira no chão, a sombra do apóstolo Pedro ia passando e as pessoas iam sendo libertas e curadas. Aleluia. O dom de operar maravilhas ele é importante, aleluia, no meio da igreja e também para a fé do povo. Oh, glória. O dom de profecia, esse dom é a capacidade que é dada ao crente de transmitir a palavra de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo. Aleluia.
Irmãos, como exemplo de profeta, eu venho aqui trazer Ágabo. Alguém já ouviu falar do profeta Ágabo? Não. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. E também no capítulo de número 11. Esse homem foi um profeta da época, irmãos. E nós sabemos que já não existe mais profeta como no Antigo Testamento. Né? Hoje em dia as pessoas profetizam, você tem que conferir o que o irmão está profetizando para ver se é verdade mesmo. Né? Eu mesmo já anoto as profecias que eu recebo, que é para lá na frente eu analisar para ver se tudo certinho está batendo. E é importante, irmãos. A dica que é comigo. A gente conferir e analisar a profecia. Aleluia. O profeta Ágabo, ele profetizou lá em Atos Apóstolos, capítulo 11, que havia uma grande fome sobre a terra. Mas como ele era profeta mesmo, veio a fome. Aleluia. Lá em Atos Apóstolos, capítulo 21, ele profetizou a prisão de Paulo. Aleluia. Isso é muito importante, porque a palavra de Deus é a maior profecia. Ela é mais atual que o jornal de amanhã. Mas às vezes Deus ele tem um assunto a tratar comigo e com você. Às vezes ele quer falar algo conosco no particular e ele vai tratar isso ali através dos irmãos, aleluia, da igreja, porque nós somos um corpo. Se nós somos um corpo, Deus ele não vai descer do céu para falar contigo, meu filho, assim assado. Não, ele vai usar um irmão da igreja para falar com você. Aleluia. Porque da mesma forma como ele está edificando você, ele está edificando o irmão que está sendo usado. Aleluia. Isso é a unidade no corpo de Cristo. Próximo dom espiritual, o dom de discernir espíritos. Irmãos, isso é uma coisa muito importante lá no meio da igreja. Porque você parar aqui tem 3 espíritos. O primeiro espírito é o espírito do homem. O segundo espírito é o Espírito de Deus. E o terceiro Espírito é o Espírito do diabo. Aleluia. E a pessoa ela pode vir em qualquer uma dessas intenções. Aleluia. Às vezes, irmão, tem pessoas em nosso meio que a gente não vai identificar, mas ele pode estar sendo usado pelo inimigo e a gente está pensando que é de Deus. É sério. Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. O apóstolo Paulo e Barnabé vai estar passando, aliás, o apóstolo Paulo e Silas vai estar passando na cidade, e uma mulher endemoniada, irmãos, com espírito de adivinhação, vai olhar para eles e vai dizer: esses homens aí pregam o caminho da salvação. Aí você vai dizer: demônio pregando? Isso não existe. Demônio pregando? Mas como o apóstolo Paulo ele tinha o dom de discernimento de espírito, ele olhou para aquela jovem e falou: ei, espírito imundo que está dentro dela, saia dela agora em nome de Jesus. Aleluia. É necessário que nós tenhamos autoridade para expulsar o mal e reconhecer o mal, irmãos. Nós não podemos nos deixar enganar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oitavo dom, o dom de variedade de línguas. Aleluia. Esse dom aqui, ele é lindo. Todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles têm ali autonomia para falar em línguas. Mas o dom de variedade de línguas, ele pode ser tanto as línguas dos homens, quanto as línguas que a raça humana não compreende. Então, um dia eu ouvi um testemunho. Uma professora minha, também é grande professora Silvana, aqui do nosso ministério, ela estava nos contando que, se eu não me engano, a sogra dela, ela se encontrou com um chinês. Aleluia. Ela não sabia falar chinês, mas o Espírito Santo sabia. Começou a usar a boca dela línguas estranhas. Ela não estava entendendo nada, mas o chinês acabou de chorar. Aleluia. E quando ela terminou de falar, ele falou: você sabe falar chinês? Ela olhou para ele e falou: meu filho, nem português direito. Aleluia. Mas para a honra e glória do Senhor, o Espírito Santo, ele sabe, ele conhece. Aleluia. E ele concede o dom, aleluia, à igreja para que o evangelho ele expanda, para que o evangelho cresça. Aleluia. Esse dom foi necessário na vida da irmã para que ele cresça. Para que ele cresça na palavra de Deus. Nono dom, já estamos encerrando, o dom de interpretação de línguas. Aleluia. Irmãos, uma coisa que a Bíblia vai dizer: um lugar melhor para o crente falar em línguas estranhas é na sua casa, porque ele estará edificando a si mesmo. Quando a gente está em congregação,
Se um irmão levantar aqui enquanto, por exemplo, um preletor, um ministro louvor está aqui ministrando, vai haver confusão, porque ele vai estar falando alto, nós não vamos estar entendendo. Né? Mas a palavra de Deus vai me dizer que aquele que fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Mas o que interpreta, aleluia, ele edifica a igreja. Por quê? O irmão vai ser usado no dom de línguas, mas também o Espírito Santo vai dar o dom para o outro interpretar. Aleluia. O irmão vai lá, pode dizer uma profecia e o outro está interpretando para a honra e glória do Senhor. Essa é a importância de nós andarmos num só Espírito. Aleluia. Porque quando nós estivermos em congregação, Deus ele vai usar um em profecia, Deus vai usar um em palavras de sabedoria, Deus vai usar um em palavras de conhecimento, Deus vai usar um em cura, Deus vai usar um em operação de milagres e maravilhas, Deus vai usar um em variedade de línguas, Deus vai usar um em interpretação de línguas. Aleluia. Porque nós somos todos membros de um corpo. Glória a Deus. Agora, para nós encerrar, qual deve ser a nossa conduta em relação aos dons espirituais? Eu quero terminar essa pregação nas palavras do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo de número 14, versículo número 1. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 14, versículo 1. Assim também vós, desejais os dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Aleluia. Versículo 12. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajudar? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem mistério, tem interpretação. Faça tudo para a edificação. Oh, glória a Deus. Até rimou, está vendo? Aleluia. Aleluia. É importante que nós buscamos, aleluia, além das coisas materiais em nossas orações, também as coisas espirituais, irmãos. Aleluia. Não tem dádiva maior que nós possamos receber do que as espirituais. Aleluia. Porque aquilo que é de material que eu recebo, eu estou granjeando para essa terra. Mas o que é espiritual, eu estou somando no reino. Aleluia. E esse reino da glória, cujo qual nós vamos. Amém? Amém. A igreja recebe essa palavra? Amém. Então, glória a Jesus. Glória a Deus. Assim agradeço a oportunidade. Até para o Jesus.